Olá meninos, tudo bem? Bom, hoje vamos iniciar, o uso das reflexões dos substantivos, que aí entra gêneros, números e grau, da gramática da língua portuguesa, estrutura de como a gente pode usar. Bom, os substantivos são palavras variáveis, sofrem reflexão em gênero, número e grau. Reflexão em gênero masculino e feminino, flexão em número singular e plural, flexão em grau normal, diminutivo e aumentativo. Em relação aos substantivos, vem masculino, amigo, feminino, amiga, singular, amigo, plural, amigos, grau normal, amigo, grau diminutivo, amiguinho, grau aumentativo, amigão. Gênero do substantivo, existe dois gêneros gramaticais, que ela inclui o masculino e o gênero feminino. São o gênero masculino substantivos que podem ser precedidos pelos artigos o, ors, uns. Que aí vem o aluno, o lápis, os estojos, os professores, um colega, um pensamento, uns problemas, uns cadernos. São de gênero feminino substantivos que podem ser precedidos pelo artigo a, as, uma, umas. A aluna, a borracha, as canetas, as professoras, uma escola, uma ideia, umas respostas, umas conversas. Substantivo biofêmicos, que são substantivos que apresentam duas formas diferentes para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. O garoto, a garota, o diretor, a diretora, o homem, a mulher, o freuge, a freguesa, o freguês, a freguesa, o campeão, o campeã, o mestre, a mestra, o ator, a atriz, o duque, a duquesa, o poeta, a poetista, além do masculino e do feminino. Substantivo uniforme são chamados substantivos que apresentam a mesma forma para o gênero masculino e para o gênero feminino. Existem três tipos de substantivos uniformes: substantivos comuns de dois gêneros, os substantivos sobrecomuns, os substantivos épsilos, que aí classificam dessa estrutura das gramáticas do português. Os substantivos comuns de dois gêneros são de formas masculino e feminino: o gerente, a gerente, o colega, colega, o doente, a doente, o artista, artista, o turista, a turista. Os substantivos sobrecomuns, épsilos, apresentam um só gênero para masculino e feminino. Sobrecomuns se referem a pessoas, a pessoa, o indivíduo, a vítima, o ser, a criança. O substantivo epsilon se refere a animais: a barata, a jiboia, o pinguim, a onça, o boto, O número do substantivo existe gramática dentro dela a gramaticais, o singular e o plural. O singular, o substantivo indica apenas um ser: casaco, cadeira, hipopótamo, gaviota, problema, amizade, entre outros. Encontra-se o plural, o substantivo indica como os mais sérios: casacos, cadeiras, hipopótamos, gaivotas, problemas e amizades. Formações do plural, dos substantivos, acrescentou essa palavra do singular principal da regra da formação do plural. Que aí vem um cachorro, muitos cachorros, uma mochila, várias mochilas. Existem conteúdos com outras regras do plural, substantivos com terminados diferentes, Terminação no singular, R, terminação no plural, Rs. Exemplo, colher, colheres, Vocês só observarão outros: S, seis, meses, meses, Z, zês, rapazes, rapazes, ãos, limões, limões, perdão. Ans, pães, pães, nuvens, nuvens, e etc. Formação do plural do substantivo composto, transformado em substantivo composto em substantivo formado por duas ou mais radicais. Há, assim, a presença de, no mínimo, dois elementos formadores do substantivo composto. A formação do plural substantivo composto pode ocorrer de quatro formas diferentes.
Flexão dos elementos formados são flexão dos dois elementos, né? Exemplo, a segunda-feira, as segundas-feiras, a matéria-prima, as matérias-primas. Flexão do primeiro elemento, o elemento chave, os elementos chaves, né? Um fim de semana, uns fins de semana. Flexão do segundo elemento, o vice-presidente e os vice-presidentes, a quebra-cabeça, os quebra-cabeça. Não flexão dos elementos, o leva e traz, o leva e traz, os levas e traz, perdão. O disse-me disse, os disses-me disses, né? Aí vem o substantivo de dois números, são chamados substantivos com números que apresentam a mesma forma para o singular e para o plural que pertence a variáveis. O lápis, os lápis, o ônibus, os ônibus, os pires, os vírus, o xerox, o xerox, o tórax, os tórax, a fênix, né? Aí vem além dos graus substantivos que são diminutivos, o grau aumentativo. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto de ser. Casa, homem, boca, pata, gato. Grau diminutivo, né? Indicação de casinha, homenzinho, boquinha, patinha, gatinho. Grau aumentativo do substantivo indica o tamanho, né? Aumentativo de um objetivo de ser. Casarão, homenzarão, borcarão, né? Patora e gatarrão, né? Nesse sentido. Formação do diminutivo, vinho, zinho, into, isso. Pequeno, menino, menininho, né? Minúsculo, reduzido, diminutivo. Então dá esse sentido à reflexão, né, dos substantivos, desses gêneros, número e grau. Na página 23 do livro de vocês, vocês vão ver essa questão e as atividades, tá? Vou pedir para que vocês façam e acompanhem, né? Vejam classes e por classes. A questões e as atividades também alternativas do caderno, façam. Não esqueça do gabiçalho, tá? Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.